E aí, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Quem não me conhece, meu nome é Elton Bruno e aqui a gente fala sobre investimento. Começamos com renda fixa, aí agora vamos partir para a renda variável. E hoje eu quero mostrar para vocês o que é fundos imobiliários. Muita gente acha que é renda fixa, mas na verdade não tem nada de renda fixa, porque varia dependendo de cada mês. Como fundo imobiliário você recebe todos os meses, certo? Muita gente confunde como renda fixa, mas na verdade é um caminho para renda variável, porque varia. Um mês você pode receber os seus dividendos, um valor, e no mês seguinte pode mudar, porque ele é uma renda variável. Não quer dizer que você comprou um fundo e ele pode variar em relação ao valor de cota, de compra e de venda, como também a relação os dividendos. E hoje eu quero mostrar isso tudo para vocês, certo? O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é recursos que pessoas reúnem, recursos para investir no mundo imobiliário. Imobiliário já diz que é imóveis, né? No Brasil era muito comum as pessoas juntar dinheiro, comprar um terreno e fazer uma casa e botar para alugar. Isso foi muito difundido no Brasil, muitos anos. Até hoje ainda tem gente que investe nesse tipo de negócio. Mas com o passar do tempo as coisas se mudaram. Para você investir num negócio desse de comprar um imóvel, depois fazer a casa, depois alugar, ficaria um valor muito alto para você começar a investir em imóveis. E por isso foi criado em 1993 pela CVM, Comissão de Valores Mobiliário, certo? Que foi criado em 1993. E é assim, já completando quase 30 anos, mas mesmo assim muita gente não conhece esse tipo de investimento que você pode começar com um pequeno valor. Tem fundos que pode chegar até abaixo de R$10 e no mês seguinte, depois do seu investimento, você começar a ganhar rendimento sobre isso. Diferente se você fosse investir em um imóvel, você teria que alocar um valor muito alto e mesmo assim não sabia quando era que você ia ter o seu payback. Payback é o valor igual, certo? Empatar o valor que você começou a receber. E daí em diante você começar a ter os seus lucros, certo? Se um exemplo, se você investisse numa casa R$100.000 e você colocasse para alugar por R$1.000 por mês, você teria que ter 100 meses para você chegar ao valor do empate, certo? Então, no caso seria quase 10 anos para você ter o valor do empate, para depois daí você começar, certo? Ter o lucro sobre o imóvel que você investiu R$100.000. E isso tem os custos também que você possa colocar mais todos os meses. Um exemplo, se você alugou a casa a uma pessoa e a pessoa danificou sua casa, no mês seguinte você precisa investir mais algum valor, certo? Para você consertar o que o inquilino fez. E o fundo imobiliário veio para difundir tudo isso, porque com a pequena cota, com o pequeno valor que você investiu, você possa já no mês seguinte começar a receber dividendos sobre isso. Atualmente no Brasil existe mais de 400 fundos imobiliários, diversos tipos, e eu quero mostrar para vocês os principais tipos de fundos imobiliários que tem. Eu vou mostrar 5 para vocês. O primeiro é o fundo de tijolo. De tijolo ele já está dizendo que é um imóvel fixo. Pode ser um galpão logístico, como um shopping, como um hospital, como também uma faculdade. Então ele pega um imóvel, certo? Já pronto, e ele começa a administrar, certo? E isso se chama um fundo de tijolo, né? Porque ele já tem um imóvel pronto e ele começa a administrar. Existem vários tipos de fundos de tijolo, então o ideal é você começar a analisar, certo? E com sua própria capacidade de aprendizado você começar a ter a sua análise e começar a investir. Claro que cada pessoa tem a sua estratégia de investir. Você tem que criar a sua estratégia, porque se você não criar a sua estratégia, você vai andar para um lado e para o outro e não vai saber o que é que está fazendo. Então é importante você saber, certo? Montar a sua estratégia de investimento a longo prazo, a curto prazo, a 10 anos, 20 anos. O interessante é você montar a sua estratégia para você começar a investir. O segundo fundo que existe é o fundo de papel. O fundo de papel ele investe em CRIs. CRI é um certificado imobiliário, certo? Que é como um exemplo assim, muitas imobiliárias vai montar um prédio, um exemplo, residencial, e ela não tem um recurso
final de investir naqueles apartamentos que ela vai botar para vender. Então, para ela não ir no banco e pegar um empréstimo que é muito alto, ela vai atrás do certificado. Ela vende o certificado, certo, que se chama CRI, onde esse fundo, certo, de papel investe nisso aí e o juro é mais baixo. O terceiro fundo que tem é o fundo de desenvolvimento, onde as pessoas colocam nesse fundo, certo? E tem os administradores para cada fundo, tanto faz de papel, como de tijolo, como desenvolvimento. O fundo de desenvolvimento, as pessoas colocam o dinheiro no fundo e os administradores do fundo, eles constroem os imóveis, ou para vender ou para alugar. Então isso se chama fundo de desenvolvimento. O quarto tipo de fundo é o fundo híbrido, onde ele investe em fundos de tijolo, como também em fundos de papel. Então esse fundo ele é específico para investir em dois tipos de fundos, por isso que ele se chama fundo híbrido. E o quinto e último fundo é fundo de fundo, se chama fundo de fundo. Por quê? Você investe nesse fundo e os administradores, ele vai começar a analisar fundos, certo? Que não está com valores abaixo do mercado, que ele analisa e vê que ele está abaixo do mercado e aí eles conseguem comprar, ele pensando na valorização, por isso se chama fundo de fundo. Os fundos imobiliários foram criados em 1993, como eu tinha falado para vocês. Só nos anos 2000 para cá que isso foi se difundindo no Brasil. E nos últimos 10 anos foi aumentado mais de 1000% sobre isso. E eu trouxe uma colinha aqui para vocês e vou mostrar aqui nesse gráfico, certo? O que foi acontecendo de 2012 para cá. Em 2012, a gente tinha investidores no fundo, mais de 100 mil pessoas. Tinha 102 mil pessoas que estavam investindo em fundos imobiliários. No ano seguinte, deu uma diminuída, já tinha 101 mil pessoas, certo, que investiam em fundos imobiliários. Em 2014 foi daí que começou aquela crise toda no Brasil, que ia acontecer o impeachment de Dilma e abaixou para 93 mil pessoas que investia em fundo imobiliário. Em 2015, já no alto da crise do Brasil, baixou novamente, já tinha 89 mil pessoas que investiam em fundos imobiliários. Em 2016, assim continuou, já tinha Temer já no poder, certo? No poder executivo do Brasil, e assim continuou, 89 mil pessoas que investiam no fundos imobiliários. A partir de 2017, o Brasil começou a sair de toda aquela crise, certo? Que estava instalada política no Brasil, aí já tinha 121 mil pessoas que investiam em fundos imobiliários. Em 2018, já quase dobrou, certo? O número de pessoas que investiam em fundos imobiliários no Brasil. Já tinha 208 mil pessoas que investiam em fundo imobiliário. Em 2019, aí foi o pulo do gato, onde já tinha 645 mil pessoas investindo em fundo imobiliário. Em 2020, já no começo, certo, da crise, da pandemia, onde se instalava uma nova crise no Brasil, mas mesmo assim aumentou novamente, já tinha mais de 1 milhão, certo? E 172 mil pessoas que investiam em fundos imobiliários. Em 2021, e assim, estava em crise, mas mesmo assim aumentava maior o número de investidores em fundos imobiliários, já tinha 1.546.000 pessoas que investiam em fundo imobiliário. E esse ano já estamos em agosto, certo? E mesmo assim o número de investidores na bolsa investindo em fundos imobiliários cada vez aumentando mais, já se passa de 1.742.000 pessoas que investem em fundo imobiliário. É isso, gente. Hoje eu trouxe para vocês o que é fundo imobiliário, os tipos de fundo imobiliário. Eu trouxe também um gráfico para vocês mostrando a quantidade de pessoas que estão investindo em fundo imobiliário. E aí, você investe em fundo imobiliário? Então é isso, gente. Se você gostou do nosso vídeo, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Isso me ajuda cada vez mais a trazer vídeo para vocês sobre investimento. Até o próximo vídeo. Tchau!